Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 13 de abril. A polícia faz uma operação contra um grupo que, segundo as investigações, obriga moradores da Zona Oeste do Rio a usarem serviço de internet imposto pelo tráfico. Minas Gerais está entre os estados com maior número de mortes e de casos de chikungunya. Crianças que nasceram com problemas de saúde provocados pelo vírus da Zika enfrentam dificuldades para conseguir assistência médica na rede pública. E ainda, um meteorito que caiu em Pernambuco é o primeiro incorporado à coleção do Museu Nacional depois do incêndio de 2018. Agora, no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje a segunda fase da Operação Rainha. É uma ação contra um grupo que, segundo os investigadores, obriga moradores da Zona Oeste da cidade do Rio a usarem serviço de internet imposto pelo tráfico. Moradores das comunidades da Tirol na Freguesia e da Gardênia Azul em Jacarepaguá não têm direito à escolha. Se quiserem usar a internet, são obrigados a contratar o serviço do crime organizado. As operadoras legalizadas que tentam manter o serviço nessas regiões são atacadas por criminosos. Nós tivemos acesso ao depoimento de um técnico de uma empresa que foi ameaçado pelos bandidos. Ele disse que no dia 3 de fevereiro desse ano foi constatado que todos os clientes de um trecho da Rua Tirol estavam sem internet. Ele contou que quando a equipe chegou ao local, foi ameaçada e impedida por traficantes de fazer o serviço, com a justificativa que só uma empresa podia atuar ali. A polícia descobriu que a empresa Faber One se aliou ao tráfico local e está impondo o uso de internet com os equipamentos deles. Caso contrário, as pessoas são vítimas de ameaças e violência. Hoje, agentes da Delegacia do Tanque cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresa. A investigação, começada em janeiro do ano corrente, ela escancarou ali uma aliança espúria entre o sócio proprietário de um provedor de internet e líderes da facção criminosa com a finalidade de instituir o monopólio da distribuição de sinal. Um dos alvos foi o apartamento do sócio proprietário da Faber One, Eugênio Boanarges. Os agentes vasculharam o imóvel atrás de documentos e equipamentos. Durante as buscas, encontraram uma arma. Estênio foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o revólver. Lá, os policiais descobriram que a arma não estava registrada. Ele recebeu voz de prisão e vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Na comunidade da Tirol, os policiais foram acompanhados de técnicos de algumas operadoras para que os sinais legais de internet fossem reativados. Segundo as investigações, nas áreas da Gardênia Azul e Tirol, o grupo criminoso tem 10 mil clientes. Essa é a segunda fase da Operação Rainha. Na semana passada, a polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos que ordenavam e financiavam ataques nas comunidades de Jacarepaguá. A defesa de Estênio Boanarges disse que não teve acesso ao processo e não vai se manifestar. Ainda no Rio, a polícia investiga o assassinato a tiros de um policial militar na zona sul da cidade. Ele foi abordado por bandidos no meio de uma rua movimentada, momentos depois de comprar uma moto nova e sair da loja. Essa manhã, o corpo do PM de 51 anos aguardava a liberação no Instituto Médico Legal. Até às 11 horas, nenhum parente do policial tinha aparecido. O sargento Marconi Rufino da Silva Júnior estava na Polícia Militar desde o ano 2000 e desde 2021 era lotado no Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado. Ele trabalhava na parte administrativa do órgão. Ontem à tarde, ele tinha acabado de comprar uma moto nova no Maitá quando foi abordado por criminosos na rua General Dionísio. Uma câmera de segurança registrou o momento em que 3 homens em 2 motos fecham Marconi no trânsito. Durante a abordagem, o PM corre. Um quarto bandido em uma outra moto para e corre atrás do sargento com a arma na mão. Marconi tenta se levantar, mas é rendido. Eles revistam o policial e vão para o meio da rua. Em seguida, o PM se abriga atrás de um poste e começa uma troca de tiros com um dos criminosos. Marconi foge, mas o bandido sobe na moto e vai atrás dele. A imagem de uma outra câmera mostra o PM caindo no chão. Logo depois, o criminoso alcança o sargento, mas não dá para ver o que acontece. Em seguida, o bandido foge. Marconi morreu na hora. A moto, recém-comprada pelo PM, ficou jogada no meio da rua e foi recuperada. A arma do policial não foi encontrada. Carros que estavam estacionados próximos ao local foram atingidos pelos disparos. Moradores ficaram assustados. Nós ficamos de 10 a 15 tiros mais ou menos.
Mas deu uma rajada, depois deu um tempinho e deu outra. Aí foi muito tiro. Uns 10, 15 tiros. A polícia recolheu 3 carregadores da pistola do PM e um carregador vazio da arma dos bandidos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de R$5 mil para quem der informações que levem à prisão dos assassinos do sargento. A Polícia Federal fez em Porto Alegre mais uma etapa da Operação Correio Seguro para desarticular um grupo criminoso responsável por ataques a carteiros e a veículos dos Correios que agem na zona norte da cidade. O alvo dos criminosos eram as entregas de carro. Eles sabiam que dentro dos veículos dos Correios estavam bens de valor, como eletrônicos e celulares. A investigação começou em novembro, depois que um grupo armado roubou um veículo que fazia entrega de encomendas na zona norte de Porto Alegre. Em todo o ano passado, foram 41 ocorrências de roubos ou furtos de carteiros e veículos dos Correios. Esse ano já foram 10 casos. Em março, uma unidade de distribuição em Canoas, na região metropolitana, chegou a suspender as entregas por 2 dias por causa dos roubos. Em um dos casos, câmeras de segurança flagraram o momento em que os bandidos transferem as mercadorias de dentro do carro dos Correios para um outro veículo. A ação é uma estratégia permanente da Polícia Federal para combater roubos a veículos, funcionários e agências dos Correios. Minas Gerais é o estado que registrou o maior número de casos de chikungunya no país. Ontem, a Prefeitura de Betim confirmou a primeira morte pela doença na cidade esse ano. E hoje a Prefeitura fez um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. A Flávia Cristine tem as informações. É uma paciente, uma mulher de 88 anos, idosa, que recebeu atendimento no Hospital Regional de Betim. Não foi dado o nome dela, nem mais um detalhe em respeito aí às divulgações, às informações do paciente e também o tratamento que é dado dentro do Hospital Público do SUS. Esse hospital e essa morte trazem à tona toda essa importância da prevenção. Inclusive aqui na cidade você trouxe essa informação de um mutirão de atenção que está sendo feito nas casas para que as pessoas tenham essa preocupação de verificar se o foco do mosquito não está no quintal de casa, porque é isso que um estudo mostra, em que em 96% dos casos é isso que acontece, é dentro de casa. Um trabalho, então, de prevenção, que deve ter a participação de todo mundo e, claro, o poder público também tem que manter uma assistência adequada para quem precisar de atendimento nesses casos. Quase 8 anos depois, crianças que nasceram com problemas de saúde provocados pelo vírus da Zika ainda enfrentam dificuldades para conseguir assistência médica na rede pública de Pernambuco. As famílias contam que precisam de mais terapias para as crianças e que se sentem abandonadas pelo poder público. Tuane era manicure, mas teve que deixar de trabalhar depois que se tornou mãe. Ela teve Zika na gravidez. Thaísa está com 7 anos e meio. Ela não anda, não fala, teve perda de visão e o desenvolvimento intelectual comprometido. Só se alimenta através de uma sonda. Tuane lamenta que a menina não tenha assistência suficiente para se desenvolver. A própria fonoaudióloga dela fala que ela tem potencial para se alimentar por via oral, só que ela só faz 30 minutos uma vez na semana. TO é uma coisa que é difícil e ela tem uma vez a cada 15 dias. E muito difícil de conseguir. Assim como a Tuane, Jéssica também precisou deixar o emprego. Ela era auxiliar de produção quando Brenda nasceu. A menina hoje tem 4 anos. Jéssica tem outro filho com autismo. O marido deixou a família, que vive com o salário mínimo do benefício de prestação continuada. Como é que vocês se sentem hoje? Vulnerável, né? Sentimento de impotência e como se fosse esquecida e abandonada. Não tenho mais vida. Minha vida é só cuidar deles. Esqueci de mim. Não tem como. O tempo passou e o problema de saúde pública, que chegou a ser considerado uma emergência internacional pela Organização Mundial de Saúde, deixou de ser tratado como uma prioridade pelas autoridades.
Mas para as mães e crianças que passaram a fazer parte das estatísticas da epidemia, as consequências ainda estão longe de terminar. É importante que a gente assuma a responsabilidade por toda essa geração, né, e dar o que for possível de assistência a eles. É um cuidado que precisa ser permanente. O amparo elas encontram em grupos como a União das Mães de Anjos, que luta pelos direitos das crianças com sequelas da Zika. A gente precisa lembrar que o Zika foi emergência de saúde, né? Então, o Estado brasileiro precisa se responsabilizar com o básico, é uma alimentação, é uma cirurgia, um medicamento, um tratamento, né? Para essas crianças poderem ter um mínimo de qualidade de vida, e não só elas, suas mães, porque a gente precisa lembrar que essas mulheres pararam de viver. A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que em fevereiro criou um grupo de trabalho com representantes de instituições que acompanham crianças com doenças raras e que esse grupo tem o objetivo de criar políticas públicas para melhorar a assistência às famílias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou uma portaria para tentar conter a onda de ameaças e melhorar a segurança no ambiente escolar. Uma das principais medidas é sobre as redes sociais. As plataformas que não tirarem conteúdo ilícito do ar vão sofrer sanções e podem ser suspensas. O objetivo é aumentar a segurança nas escolas e também responsabilizar as redes sociais que permitirem apologia à violência. De acordo com o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar processos administrativos para apurar responsabilidades de plataformas virtuais em caso de conteúdos que estimulem a violência e vai requisitar relatórios sobre as medidas adotadas para a moderação de conteúdos. As empresas terão que informar os riscos de acesso a crianças e adolescentes, além dos riscos de propagação e viralização desses conteúdos. Além disso, as empresas terão que informar como têm respondido às autoridades policiais. Serão obrigadas a compartilhar com a polícia informações sobre usuários para facilitar investigações e ficarão impedidas de permitir a criação de novos perfis a partir de endereços já cancelados anteriormente por atividade ilegal. O prazo para a retirada de conteúdos que estimulam a violência será de 2 horas. As medidas começam a valer imediatamente. O ministro Flávio Dino disse que as ações visam a prevenção da violência nas escolas e não ferem o marco civil da internet. As plataformas que não cumprirem as exigências poderão pagar multa de até 12 milhões de reais, ser retiradas do ar ou, em casos extremos, até ser banidas. A própria Constituição Federal, quando menciona a liberdade de expressão, deixa claro que ela não é incondicionada, ela é subalterna a outros princípios constitucionais. E na medida em que o serviço está violando os deveres atinentes à saúde e à segurança, é claro que as autoridades administrativas, no nosso caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, devem tomar providências para que esse mercado, no que se refere aos prestadores de serviços, seja mais saudável, mais compatível com a lei. O governo federal já liberou 150 milhões de reais para estados e municípios reforçarem a segurança na área das escolas. Agora vai liberar mais 100 milhões. O dinheiro também poderá ser usado para guardas municipais atenderem as escolas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai sancionar o projeto de lei com normas de conduta para bares, restaurantes e casas noturnas da cidade em caso de agressão sexual. O programa Não Se Cale vai criar um selo para ser colocado na parede de todos os estabelecimentos que se prepararem para proteger as mulheres. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de São Paulo. Quem aderir ao programa Não Se Cale terá que treinar os funcionários a perceber situações de agressão sexual e seguir 3 passos. Conduzir a vítima a um lugar reservado e seguro dentro do estabelecimento o mais rapidamente possível. Se for da vontade da vítima, chamar a polícia e a emergência médica. E, por fim, buscar informações sobre o possível agressor através de testemunhas e de câmeras para compartilhar com a polícia. A gente fala agora da chuva no Nordeste. No Maranhão, o nível dos rios em algumas cidades já está baixando.
Apesar disso, o número de desabrigados subiu e a quantidade de cidades em situação de emergência também. Em Trizidela do Vale, o nível do rio Mearim diminuiu, está a 7 metros e 18 centímetros. Ainda continua na cota de inundação. Já é possível o retorno das atividades comerciais em alguns pontos. No centro comercial, um dos locais mais afetados, ruas e avenidas estão sem alagamentos. As 732 empresas afetadas pela cheia estão retornando aos poucos após passarem um mês com atividades paradas. Algumas lojas estão com muros de contenção nas portas, caso apareça novos alagamentos. As chuvas ainda continuam castigando a população do Maranhão. Já são 67 municípios em situação de emergência, um em estado de calamidade pública. De Trizidela do Vale, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. E um casarão histórico desabou no centro de São Luís. É mais um efeito das chuvas fortes que castigam o Maranhão desde o mês passado. O casarão que desabou no centro histórico de São Luís estava abandonado há algum tempo. Antes, lá funcionava um estacionamento particular. De acordo com o levantamento mais recente da Defesa Civil, pelo menos 200 casarões antigos no centro histórico da capital maranhense apresentam algum tipo de desgaste. 95 desses já com risco iminente de desabamento. São ao todo 5.000 casarões do período colonial que fazem de São Luís ser quem é como patrimônio da humanidade. O maior desafio, de acordo com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é conseguir o dinheiro suficiente para a manutenção desses prédios. Outro problema é acionar os proprietários, que, segundo as autoridades aqui da capital maranhense, são responsáveis diretos justamente pela manutenção desses espaços. Murilo Lucena, para o Brasil TV. A seguir, você já ouviu falar do leite da jumenta? Em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, alunos e professores estudam as propriedades desse alimento. O Brasil TV está de volta te contando que o Museu Nacional apresentou hoje o primeiro meteorito incorporado à coleção depois do incêndio de 2018. É o meteorito Santa Filomena, que caiu na cidade pernambucana há 2 anos. Quem diria que um pedaço de pedra de aparência relativamente comum poderia ser tão valioso para a ciência? Mas repara bem, olha de perto. Não é pedra, é um meteorito. Ele é um pouco mais pesado do que uma rocha terrestre. Ele não é muito mais pesado, é característica desse meteorito. Por que as pessoas às vezes perguntam por que é meteorito? Então o meteorito ele tem essas marquinhas aqui, ó. Parece que alguém apertou uma massa de modelagem. E aqui essas marcas de fluxo, ó, porque ele veio queimando. Caiu do céu em setembro de 2020. Na cidade de Santa Filomena, interior de Pernambuco. E quando receberam a notícia, essas 3 pesquisadoras cariocas voaram para lá na velocidade de um foguete. E a gente já comprou as passagens para Pernambuco e no dia seguinte a gente chegou em Santa Filomena. E nós fomos as primeiras pessoas a chegar e as únicas cientistas, as únicas pesquisadoras. Foi de lá que elas voltaram com este pequeno pedaço, um objeto que pesa 2 quilos e 800 gramas, tem mais de 4 bilhões de anos de idade e é tão antigo quanto o sistema solar. Você vê as marcas igual de uma sonda espacial quando penetra na Terra. Então esse aqui foi o exemplar mais bonito que teve, que esse daqui foi o escolhido para vir para o Museu Nacional. Depois de 3 anos de pesquisa ininterrupta, o trabalho de análise, classificação e registro terminou ontem, quando as informações foram oficialmente publicadas em revistas científicas. O que as análises mostraram é que o meteorito veio de uma região entre Marte e Júpiter, a uma distância de 150 milhões de quilômetros, e entrou na Terra a uma velocidade de 55 mil quilômetros por hora. Foi a primeira vez que os pesquisadores identificaram no Brasil a trajetória de um meteorito por câmeras de georreferenciamento. Câmeras georreferenciadas que a gente sabe exatamente a posição, então a gente consegue medir aí a velocidade com que esse objeto entrou na atmosfera da Terra, que altura, com que ângulo, e a partir disso, com essas câmeras, esse cálculo foi feito.
Depois de dar tantas informações à ciência, o meteorito agora vai morar no Museu Nacional, a instituição científica mais antiga do país, que pegou fogo em 2018. O incêndio destruiu 85% do acervo de 20 milhões de itens. Documentos, livros e coleções desapareceram. A primeira etapa do processo de reconstrução do museu foi concluída com a fachada restaurada e 30 estátuas recuperadas. 8 agora enfeitam o jardim em frente ao museu. As outras vão fazer parte do acervo, mas ainda há muito trabalho pela frente. Nós temos o primeiro compromisso, é 6 de junho de 2024, quando o Museu Nacional completará 204 anos de existência, e vocês vão entrar nessa sala que vai estar parcialmente restaurada e uma linda baleia montada sobre a escada monumental. Mas, definitivamente, nós estamos trabalhando muito forte para abrir a maior parte desse palácio no início de 2026. E a gente encerra com um assunto super curioso. Em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, professores e alunos trabalham num projeto que valoriza os jumentos. São animais comuns na região. Um dos principais focos desse projeto é estudar as propriedades do leite produzido pelo jumento. Os jumentos do Nordeste são frequentemente usados para o trabalho e transporte rural. Eles não possuem raça definida, têm pelagem cinzenta e podem pesar até 140 quilos. Pesquisadores estão estudando desde 2020 o potencial que esse animal pode desenvolver e que não é explorado no Brasil e principalmente na região Nordeste. Existe uma relação muito estreita entre o jumento e o bioma da caatinga no semiárido. O jumento está aí há mais de 500 anos fazendo parte desse bioma, e tirar esse jumento você pode causar um desequilíbrio até nesse bioma. Então a gente sempre fala que esse projeto ele visa obviamente dar, né, mostrar a real potencialidade leiteira dessas jumentas do semiárido nordestino, para que a gente atraia mais produtores do semiárido a manter esses animais e ter o leite como uma fonte extra de renda. O professor Vitor é responsável pelo estudo da reprodução das jumentas, incluindo a gestação, que pode durar até 1 ano. Além disso, seus estudos também abrangem as características da espécie. O melhor caminho para a gente conseguir conservar e proteger as espécies é conhecendo. Né? Então a gente vem trazendo uma série de perguntas e estamos buscando por essas respostas para assim otimizar os aspectos reprodutivos e dar uma melhor utilidade para o jumento. A gente precisa entender que ele tem um papel não só ecológico, não só um papel regional, como também é um patrimônio do Nordeste. Alunos aproveitam para aprofundar seus estudos. Para a gente, como estudante, isso é muito importante, porque a gente acompanha diariamente a dinâmica folicular das jumentas, vê as particularidades dessa espécie, é bem diferente das éguas, tamanho de útero, tamanho do folículo pré-ovulatório também, a prenhez também a gente está notando bastante diferença no diagnóstico da prenhez das jumentas, e fora que, assim, tem a vivência, a prática de tudo que a gente vê dentro de sala de aula, a gente poder colocar realmente a mão na massa. O projeto de pesquisa da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco tem como principal objetivo o desenvolvimento regional. Com a diminuição no número de acidentes nas rodovias federais e estaduais aqui do Nordeste, além também do estudo sobre o leite da jumenta, as características e benefícios, fazendo com que também o produtor nordestino de jumenta tenha uma renda melhor. O leite de jumenta tem características semelhantes ao leite materno humano e é utilizado em hospitais neonatais na Europa, como na Itália, onde o litro pode chegar a custar 30 euros. Um leite que mundialmente ele já é explorado, mas é um leite como a gente chama medicinal. Pelas características dele, é um leite que ele entra numa faixa da população que tem problemas de alergia, tem problemas de fígado, problemas renais, né? Então é um leite como a gente chama terapêutico. Por isso também o valor dele é muito acima do leite de vaca, não só pela produção ser baixa, mas também pela característica da composição desse leite, né? Ele tem fatores bioativos ou compostos bioativos
que atua muitas vezes, né? O principal deles, eu vou falar para vocês, é a lisozima, que é uma enzima que ela funciona como se fosse um antibacteriano natural. Após a coleta, o leite é levado para o laboratório, onde é aprofundado o estudo. Além disso, há estudantes que estão vindo de outros estados do Brasil para participar das pesquisas. Ver a importância daqui, da região, sendo difundida com relação ao leite asinino é muito importante, não só para mim que vim da Bahia, mas outros profissionais da área, que são de outros estados. A expectativa dos estudos é valorizar o animal e melhorar o manejo da jumenta para os agricultores da região semiárida, gerando benefícios econômicos e uma fonte de renda viável. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.